Fala pessoal, começando aí mais um vídeo da nossa série do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia que a gente utiliza aqui dentro da nossa carteira fechada apenas para cliente, que é a nossa carteira aí do Rastreador de Tendências. É uma operação visando aí o médio prazo, tem duração média entre 3 a 9 meses, onde a gente visa aí capturar a maior parte da tendência de um movimento. Lembrando que são operações apenas na ponta compradora e utilizamos aí de padrões gráficos, regiões de interesse como suporte de longo prazo, para fazer a alocação desse ativo dentro da nossa carteira, usando os indicadores de OBV, RSI, estocástico lento para pegar divergências de tendência, né, rompimento de canal de baixa, rompimento de topo histórico. Então, todos esses padrões a gente faz uma análise de contexto, claro, juntando com alguns pontos ligados ao fundamento, alguns fundamentos positivos também da empresa para poder estar incluindo ela nessa carteira aí, visando capturar a maior parte de um movimento, tá? Lembrando que no nosso site da capitalismo.com.br, na aba aqui de resultados, vocês conseguem ter acesso aos desempenhos das nossas carteiras, tá? Não só do rastreador de tendências, mas de todas as carteiras nossas aqui da Capitalismo, tá? Então tem carteira internacional, top crescimento, dividendos, FIIs, swing trade, que inclusive deu uma paulada com essa semana de alta que a gente teve aí, chegando. A gente está com 11% positivo até o momento em 2023, contra menos 3,22% do Ibovespa no mesmo período. O rastreador, a gente está 6,30% positivo até o momento, contra 3,22%, menos 3,22% do Ibovespa no mesmo período. Então vale dar uma atenção também aqui no nosso site, caso vocês queiram ver aí com mais calma o desempenho dessas estratégias, tá? E também não poderia deixar aí, né? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando aí para mais pessoas, né? Ajuda aqui o nosso trabalho também. E deixa aqui nos comentários um ativo que você está olhando para o médio prazo, quais são as técnicas, o manejo de análise de contexto que você gosta de fazer, visando capturar essas operações de médio prazo. E se essas análises, esses vídeos durante a semana têm ajudado vocês tanto no conhecimento de análise técnica, de como fazer os estudos do ativo, né, uma análise de contexto, quanto aí para o dia a dia, né, se está sendo útil para vocês, deixa aqui no comentário também para a gente ter uma ideia e poder estar melhorando aí cada vez mais o conteúdo aqui, visando aí na educação e abrindo também um pouco da estratégia nossa aqui, que é fechada apenas para clientes, para vocês aqui do YouTube, beleza? Então vamos aí para os pontos positivos da empresa que eu separei para vocês hoje, que é a Santos Brasil, né, STBP3. O primeiro tópico é a possibilidade de privatização do Porto de Santos, então isso é bem interessante, essa questão. O segundo ponto é que a empresa vem operando bem durante o período de crise, o que também chamou bastante atenção para estar trazendo ela aqui para vocês. E juntando com isso, que ela ainda é beneficiada com o crescimento do agro brasileiro por conta das exportações, tá? Então é um ativo que vem se desenvolvendo aí não só pelo gráfico, que é o resumo de um contexto geral no preço, isso é fato, mas também tem alguns pontos importantes positivo que linkam com o contexto gráfico que a gente está vendo nesse papel que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então só fechar aqui, deixa eu arrumar esse aqui e pronto. Por quê? É um dos ativos que se manteve forte enquanto a bolsa aí no mês passado acabou perdendo bastante força. Então foi um ativo que se manteve brigando lá próximo do topo histórico, mesmo com a bolsa sofrendo nos últimos meses, tá? Então isso chamou bastante atenção. Ele tentou aí por 3 vezes romper o seu topo histórico, conseguiu violar, mas não deu sequência. E agora ele está aqui de novo nessa região. Ou seja, os compradores estão querendo aqui, né, arrastar o preço para cima e voltaram de novo testar esse topo histórico. Então isso acabou chamando bastante atenção, né? Outro ponto, o IFR, né, o RSI, trabalhando um longo período acima da zona 50, ou seja, linha acima da zona 50, a gente identifica aí a força predominante do mercado de compra. Reparem que quando ele passa para baixo dessa zona de 50, ele fica por pouco tempo.
logo ele já volta a trabalhar acima dela. Então está todo esse período trabalhando aqui acima, demonstrando o quê? Que os compradores estão dominantes nessa região. Logo, a expectativa, não a certeza, que dentro do mercado não tem certeza, mas a expectativa é que tenha mais força, né? O caminho mais provável é que ele consiga fazer o rompimento desse topo histórico e entrar numa faixa aí que a gente chama de descobrimento de preço. Né? Porque quando você tem um topo histórico, acima daquele preço histórico, ele não tem nenhum nível de resistência. Então o ativo ele entra em descobrimento de preço. Tá? Então a gente, visando esse contexto, a gente achou interessante Santos Brasil, até para abrir um pouco da nossa estratégia, como é dessa série aqui de todos os vídeos nossos de quinta-feira, compartilhar aí com vocês mais um ativo interessante para se acompanhar aí, visando o médio prazo, tá? O OBV aqui também confirmando essa forte movimentação de alta. O estocástico chamou bastante atenção também, fez a correção junto com o preço, deixou aqui um fundo ascendente, já começa a mirar para cima de novo. Então, demonstrando bastante força compradora. É um ativo que, nesses casos de topo histórico, tá, o que dá para ser feito é adicionar lote pequeno, no caso, um lote no rompimento, né, porque tem grande chance de fazer o pullback. Então, adicionar um lote em região de rompimento, colocar o stop na volatilidade, né, lembrando que, como é uma operação visando médio prazo, os stops é entre 10 a 15%. Tá? Por quê? Porque o ativo ele tem variação curta. E se você deixa um stop muito curto para operações de médio prazo, você acaba sendo estopado e muitas das vezes em correções apenas de movimento, tá? E não porque inverteu a tendência do ativo, você acaba ficando de fora daquela operação. Tá? Então os stops aí geralmente para médio prazo são utilizados com base na volatilidade do ativo, em média de 10 a 15%. Lembrando que a gente faz a saída parcial e depois, quando tem que encerrar a operação, a gente também avisa, né, pelo Telegram, tanto pelo nosso painel, aplicativo no celular, tudo em tempo real, com um documento, né, um arquivo ali mostrando a justificativa de uma parcial, o ajuste de um stop, onde a gente vai monitorando aquela operação dia a dia. Tá? Se tem algum ajuste, a gente avisa. Se tem alguma adição de lote, quando fica bom para entrar novamente, a operação já está em andamento também, chega aí tudo em tempo real na palma da sua mão, então é bem simples de se acompanhar esse tipo de operação aí do rastreador de tendências que é de médio prazo. Tá? Agora voltando aqui para o gráfico, seria na região dos R$ 9 adicionar o primeiro lote, né? Aguardar, ver se o ativo, se ele romper e já for direto, você conseguir adicionar lotes no pullback, ou você tendo aqui um lote já, colocando o stop aí na volatilidade entre 10 a 15%, visando dar um espaço para a operação andar, eu acho bem interessante para esse ativo. Se a gente pega para projetar o último movimento de alta desse papel, foi entre esse movimento completo, esse topo e esse fundo. Né? Esse fundo, a gente teve aqui, deixa eu só dar um zoom. A gente teve aqui o primeiro alvo na região dos 9,02, que é o mais curto de 618. E depois temos alvo aí de 100% dessa projeção na faixa dos 10,39. E depois na região dos 13,06. Tá? Então, considerando aqui do primeiro ponto do rompimento, deixa eu só subir aqui, que é dos R$ 9. Até o primeiro ponto aqui de 100%, olha, já são um upside de 15,20, ou seja, variação de 15%. Aí vai de encontro com o que eu comentei sobre o stop na volatilidade, ou seja, a primeira região de alvo, você já tem a opção de tirar o risco da operação, né? Porque se o seu stop a de volatilidade está entre 10 e 15% e o ativo ele sobe esses 15%, você consegue fazer uma primeira saída do papel, você tira o risco da operação e tenta levar o residual, tá? Ou então, ao invés do seu stop se manter lá embaixo, você corta ela pela metade. Um stop que era de 13, vou colocar a média entre 10 e 15 ali, um stop que era de 13%, você corta ele aí pela metade e coloca ele num stop de 7, 7,5. Tá? E a partir daí você tira o risco de perda da sua operação, tendo em vista que, né, o ativo já subiu aí 15%, você tem a opção de fazer uma saída parcial ou de cortar o stop pela metade. Tá? Ah, mas aonde eu faria essa adição de lote que você comentou? Bom, o ativo ele não sobe em linha reta. Então você adiciona um lote aqui no rompimento, né, que seriam 100 ações,
o ativo sobe. Numa correção desse papel, para próximo dessa região, de toda essa resistência do topo histórico que passa a ser um suporte, você consegue adicionar mais lotes. E aí você adiciona de acordo com o gerenciamento de risco que você tem para alocar em cada ativo dentro da carteira. Tá? Mas esse primeiro lote é apenas para entrar na operação. Se caso ele faça o rompimento aqui e dê uma estilingada para cima, você tem aí um lote para administrar. E se ele fazer o pullback, você consegue fazer a adição de lotes, ou senão você vai carregando esse um lote até na oportunidade de conseguir surgir novos pontos de entrada. Tá? Então é um ativo que está chamando bastante atenção. Olha, a semana ainda nem fechou e olha o volume. Né? Olha o volume aqui da compra. Então é um ativo aqui que está bem com a expectativa de querer dar sequência nesse rompimento de topo histórico. Tá? O gráfico mensal a gente vê claramente que ele vem numa tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, já como mostra a teoria de Dow, né? Que a gente tem uma onda expansiva, uma onda de correção, ele vem para romper topo, faz um topo mais alto que o topo anterior, e quando recua ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, dando sequência aí no movimento de alta. Aqui ele faz uma correção complexa, mas ainda assim se mantém acima do último fundo principal, que era esse aqui. E aí faz mais um movimento de alta, chega a romper o topo anterior, e aí entra num longo período aqui de acumulação, mas ainda assim com fundos ascendentes. Tá? Com fundos ascendentes. Está aqui próximo do seu topo histórico, por 3 vezes ele já violou essa região e não conseguiu dar sequência, e agora está lá de novo brigando. Ou seja, demonstrando bastante força compradora. E como eu comentei, é um ativo que veio se mantendo forte mesmo em períodos em que a bolsa acabou sofrendo aí bastante. É um ativo que se manteve aqui, ou seja, então os compradores estão bem ativos nesse papel e visando capturar aí um movimento expansivo de descobrimento de preço. STBP3 está numa região aí bem interessante para já colocar no seu na sua grade de cotação com sinal de alerta, né, para você acompanhar o papel mais de perto. A gente pega para olhar aqui os indicadores pelo gráfico mensal, olha lá o OBV como ele vem confirmando já esse forte movimento, ele já rompeu o topo histórico pelo OBV. Olha lá que interessante, ó. Tá vendo? O topo histórico no OBV já foi rompido, ó. Né? Já foi rompido, ou seja, não é um movimento que tem uma divergência, que ele está rompendo no preço e no indicador está fazendo ao contrário, está deixando topos e fundos descendentes, demonstrando que não tem força no movimento. Que é totalmente ao contrário do que está acontecendo aqui. A gente tem os movimentos confirmando essa ação do preço. Olha o RSI, que coisa linda. Ele fica, a maioria do tempo, ele passa acima da zona 50. Quando ele passou para baixo aqui, é por pouco tempo. Então a gente teve essa reação que ele voltou para baixo, essa aqui e essa vez. Mas reparem que a maioria do tempo ele está trabalhando acima da zona 50, ou seja, força predominante compradora. Tá? Se a gente olha aqui o estocástico também no gráfico mensal, está lá em cima, demonstrando bastante força aí compradora. Né? Então, isso acabou chamando bastante atenção no ativo aí de Santos Brasil. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários aí o que você tem achado dessas análises, até para a gente também ter um feedback de onde é que a gente está, se vocês estão conseguindo realmente absorver o conhecimento que está sendo aqui feito, né, para vocês. Beleza? E vale ressaltar que a gente está com o cupom, tá? O cupom é global, apenas para Capitalizo Completo, tá? Então é só para o nosso plano aí do Capitalizo Completo, com 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes, tá? Lembrando que você consegue aí ter acesso às nossas recomendações e as atualizações são feitas e recebidas sempre em tempo real para vocês aí, cliente e ainda quem não é cliente, poder estar sabendo como é que funciona. Tá? Então, sempre quando tem recomendação nova, é enviado os pontos certinho, a justificativa, um relatório explicando, né, mostrando, falando ali o porquê daquela nova recomendação, o porquê do ajuste, a imagem de texto, ó, a imagem do gráfico ali justificando. Tem também o panorama diário, que inclusive sou eu que faço esse vídeo diariamente, todo dia, final do pregão, eu faço um vídeo curto, atualizando os pontos, né, o contexto gráfico das nossas ações compostas na carteira, tanto do swing trade, que não é o foco do vídeo aqui, mas também na do rastreador de tendência. Então, diariamente é feita uma análise de contexto
mostrando os pontos interessantes, o que aconteceu no dia, se mudou alguma coisa, se não mudou, qual a expectativa daquele ativo ainda dentro da carteira, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento, aonde ele deixaria de ficar interessante. Então a gente vai fazendo essa atualização diariamente, tá? E lembrando que, claro, esses vídeos de panorama são apenas fechados aqui, tá? Mas todo final do dia a gente tem atualização aí. Mesmo as operações sendo de médio prazo, a gente faz atualização diária do contexto gráfico, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero poder ter ajudado vocês e até semana que vem.